Bom, queridos, continuando com aquilo que eu disse no vídeo anterior, eu quero agora terminar, eu quero ser bem breve, eu quero trazer à sua consciência aquilo que talvez você nunca tenha pensado. Ao nascermos em qualquer configuração de um lar, de uma sociedade, em qualquer ambiente que alguém nesse momento esteja dentro da sua configuração, é possível mudarmos essa configuração. Eu li o texto do capítulo 1, verso 21 do livro de Mateus, onde afirma que Jesus nasceu lá em Israel dentro de uma configuração de, entre aspas, paz. Havia paz entre Israel e Roma. Uma paz mesmo que fosse na marra. Mas, pelo contexto histórico, nós descobrimos que havia uma paz entre Roma e Israel. Uma prova disso é que o próprio templo estava sendo construído há vários anos por um que alcançou, o título de judeu, ou ascendência judaica, ou coisa do tipo, mas isso aqui não é o caso, mas havia uma paz. Havia paz, supostamente poderia haver prosperidade, talvez não houvesse tanta crise, mas havia uma crise religiosa, havia uma crise espiritual. Então Jesus nasce dentro de uma configuração aonde era necessário o seu nascimento. Ao nascer naquela configuração, ele receberia da parte de Deus tudo o que lhe seria necessário através da sua família, através da sua mamãe, do seu papai, dos seus avós, tios, primos, ou seja, ele receberia todas as configurações necessárias dentro do ambiente que ele foi gerado para poder, através dessa configuração, agir dentro do propósito que Deus tinha lhe enviado. Então ele nasce dentro da conjectura certa. Ele nasce na cidade de Belém, cidade onde o Davi Hameler nasceu, o rei Davi nasceu. Ele nasce ali provavelmente dentro de uma sucar, na festa de Sucote. E a partir dali ele acaba, aliás, tudo, o seu nascimento, a forma que ele foi gestado, a maneira que ele foi cuidado desde o ventre, a forma como ele nasceu, aonde ele nasceu, na festa, o dia que ele nasceu, tudo isso emanava a configuração exata para que ele nascesse e recebesse todas as informações necessárias para poder, através daí, quando ele estivesse na idade ideal, assumir o seu chamado de Messias. E foi justamente isso que aconteceu. Todos os acontecimentos em volta do Messias, todas as dificuldades que a sua mãe passou, que seu pai passou, que a sua família passou, seja as dificuldades financeiras, política, social, religiosa, até mesmo os preconceitos que ele sofreu, tudo isso foi formando o caráter do homem Yeshua, do homem Jesus. Mas, em compensação, outros acontecimentos no entorno também foram dando ciência e consciência a Yeshua, a Jesus, que ele deveria fazer alguma coisa para transformar aquele quadro. Afinal de contas, ele nasceu e foi-lhe dado o nome de Yahshua, O nome que o anjo disse a José para colocar nele era de salvação, Salvador, o eterno salva. Esse seria o nome que ele receberia. Ou seja, o próprio nome dele, mesmo que fosse um nome comum na época, que seria, no caso, uma abreviação do nome Yehoshua, ou seja, do nome Josué, Yeshua é uma abreviação do nome Yehoshua, ou Jesus é uma abreviação do nome Josué. Bem que esse nome fosse um nome comum, a maneira que ele recebe o nome de José,
o faria uma pessoa diferente. Mostraria que a sua concepção, os propósitos por trás pelo qual ele foi criado, essas configurações o faria um menino, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, como qualquer outro, porém com uma estrutura psíquica, com o seu coração voltado para realizar uma grande obra que era Deus salva. No verso 22 de Mateus 1, diz que o nome seria Yeshua, porque também ele seria reconhecido como Emanuel, ou seja, Deus com o seu povo, Deus conosco, Deus no meio do seu povo. E para que isso? Para mudar as configurações, para reprogramar a religião, para reconfigurar a interpretação da Torá, para reconfigurar a fé, a emuná, a bitahon daquele povo e para trazer uma nova fase, um novo mover, para reconfigurar o antes de Jesus e o depois de Jesus. Também ele estaria trazendo uma reconfiguração de luz para todos os povos. Ou seja, o ministério dele não era só para os Erudim, era também para os Goim, para os gentios. E nós não temos nenhuma dúvida que ele foi mais do que ele teve mais do que sucesso naquilo que ele tentou fazer pelos planos divinos que realmente deram certo, ok? Então, ele mudou o quadro. Primeiro, ele muda o quadro, ou seja, ele reconfigura papai e mamãe, porque a partir de agora, esse casal vai ter que cuidar de um agente que o próprio Deus o chamaria de filho, por isso que ele é chamado Filho de Deus, ou seja, Ben Elohim. Então, Ben Elohim, ele traz uma reconfiguração familiar. Aquilo aonde Adão e Eva falharam, esse menino nasce para unir. Perceba que o contexto diz que o Yosef, José, intentava deixar Miriam. O anjo vem e diz que não deve fazer isso. Então o menino traz a unidade, traz a comunhão, traz de volta ao amor, a uma reconfiguração. Outra coisa, o distanciamento que havia entre os homens e Deus agora se diminui. Ou seja, o Mashiach reconfigura a distância entre Deus e o homem. Agora ele é mediador entre Deus e o homem e Deus. Olha que lindo, olha como é que as coisas vão acontecendo e olha como é importante nós compreendermos um pouquinho dos mistérios de Deus dentro daquilo que ele quer falar conosco. A partir dali, ele também vai dar um novo sentido à vida. Ele dá um novo sentido ao povo de Israel. Por onde ele passa, ele vai reconfigurando. Os que estavam doentes são reconfigurados com cura. Os famintos são reconfigurados com alimento. Os afastados com aproximação. E ele vai reprogramando. E também vai mostrando quem são daqueles que não são. Espero que esteja sendo bem claro. Ao ponto dele ser morto numa cruz para mudar definitivamente o quadro pecador do homem. Ou seja, todos pecaram, essa era a configuração antes de Jesus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo afirmou isso. O mesmo Paulo, no capítulo 3 de Romanos, vai dizer que não existe ninguém que é justo, ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça isso com profunda devoção e sinceridade. A configuração do pecado trouxe ruína, afastamento, trouxe maldição para a terra. Jesus vem e como ele era inocente, olha que interessante, Adão inocente torna-se pecador. Jesus nasce numa carne semelhante à do pecado, não comete pecado e agora o inocente vai morrer no lugar do pecador.
Ele vai substituir, ele vai reconfigurar, ele vai reprogramar a partir desses momentos, a partir do seu nascimento, o que estava direcionado ao homem. O homem que era digno do inferno, ele agora será digno dos céus, não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Yeshua, pelos méritos de Jesus. Então há uma mudança radical, tanto no mundo físico, no mundo abaixo do físico e no mundo espiritual, o mundo que está acima. Ele traz uma reconfiguração maravilhosa. Só para aumentar assim o nosso arcabouço de conhecimento, na carta aos Hebreus diz que ele em tudo partilhou como se fosse um homem, da carne e sangue, mas sem cometer pecado. E por conta disso, ele tomou da mão do diabo o que detinha o poder da morte e o limitou, ou seja, ele deu limites ao agir do diabo, ao agir do inimigo. E ele conferiu, estou falando de Jesus, agora Jesus confere poder, autoridade para que o homem expulse os demônios, pisando serpentes e escorpiões e dando poder a eles sobre todo o poder do inimigo. Se eu não estou equivocado, isso está em Lucas capítulo 10. Então, houve uma reconfiguração tremenda, gigantesca. E é a partir daí que eu termino a minha breve mensagem, concluindo a outra, dizendo que também cada um de nós nascemos dentro de uma casa, dentro de uma família. Às vezes, alguns são gerados por estupros, por abusos, ou alguns são gerados num ato de falta de pensamento numa festa, ou seja, só foi uma noite e essa noite foi o suficiente para que um filho uma criança fosse gestada e os problemas surgem, mas não importa, querido, qual foi a configuração. Eu e você nascemos para mudar essa configuração. Não quer dizer que você nasceu no lar de pessoas alcoólatras, que você necessariamente tem que ser alcoólatra. Ou que você, mulher, vá casar com um alcoólatra. Não quer dizer, porque você nasceu dentro de um lar onde há feitiçarias, idolatrias, que você tem que ser um feiticeiro, uma feiticeira, uma idólatra. Não. Você nasceu justamente com as qualificações dadas pelo propósito eterno de Deus de mudar essa configuração. De mudar toda esta situação. Só vai depender de você. Por isso que eu estou aqui. Lembre-se, os sábios dizem que, até escrevi aqui, que um prisioneiro não tem condições nenhuma de sair de uma prisão sozinho. Alguém tem que vir libertá-lo. E hoje, o Eterno me fez sair do meu tempo profissional para gravar esse vídeo, para dizer que você não é um alcoólatra, você não nasceu para ser um drogado, um derrotado, um escravizado pelo pecado. Você nasceu para transformar essa situação. Você nasceu para mudar a história da tua família. Talvez na árvore genealógica da sua família tenha sido só desgraça, pobreza, miséria. E quando eu falo de miséria, tem muito milionário miserável. Tem muita gente no topo da sociedade que é pior do que uma pessoa que não tem nenhum pão para comer, porque é uma pessoa suvina, munheca de sambabaia, é uma pessoa avarenta, amante do dinheiro. Então eu quero convidar você, querido, a procurar uma igreja que pregue o evangelho da verdade para que você possa descobrir que você pode mudar essa situação. Quem disse que você vai morrer dessa enfermidade? Você pode mudar a configuração dela agora.
Você pode começar a dizer: Jesus me dá saúde, Jesus me deu saúde, nele contém a saúde. Eu não recebo essa configuração do laudo médico, do exame médico. Não estou aqui dizendo que você vai parar de tomar o remédio. Não, estou dizendo que você precisa mudar essa configuração. Em vez de você tentar mudar o seu esposo, que vive numa configuração diferente da sua, por que você então não se enquadra na configuração celestial e muda você mesmo? Pare de reclamar, pare de murmurar, pare de ser uma pessoa ignorante, uma pessoa depressiva, uma pessoa tóxica, que aonde chega perturba, traz confusão, traz desavença. Pelo amor de Deus, eu estou dizendo que vale a pena você tentar se reprogramar através das escrituras, através de uma igreja sadia, de um pastor honesto, cheio da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Você pode mudar essa situação. Deus me colocou aqui para te ajudar a mudar essa situação. Você está desempregado? Curta esse momento, sabe para quê? Para orar. Curta esse momento para se dedicar aos seus filhos. Curta esse momento para se dedicar à sua esposa, ao seu esposo, aos seus pais. Ao invés de ficar reclamando, triste, depressivo, vai orar. Porque talvez esse tempo que você está vivendo, Deus está te reprogramando para que quando você estiver trabalhando num outro lugar, você possa agora, por conta desse tempo, por esse tempo que passou em casa, dando afeto aos seus parentes, ao seu cônjuge, aos seus filhos, quando você estiver trabalhando, você possa dar continuidade a isso. Ou seja, a esse afeto. Talvez esteja falando para alguém que está realmente doente, que o laudo que o médico deu foi que você teria pouco tempo de vida ou que a tua enfermidade não tem cura. Glória a Deus, não tem cura para o médico e não tem remédio que cure. Isso falando na configuração humana, mas falando de uma configuração espiritual, dentro das regiões celestiais, onde Deus habita, onde não há lugar para enfermidade, onde não há lugar para doença. Se você crer no Messias, se você crer na palavra dele, e se você começar, querido, a deixar de definhar. Sabe por que você definha? Porque quando o médico trouxe o laudo e deu o seu diagnóstico, você se reprogramou aceitando essa palavra. Você se reprogramou aceitando o laudo. Eu quero te dizer agora que você deve fazer o contrário. Rejeite essa configuração. Da mesma maneira que um celular, quando entra vírus, e você tem às vezes que reconfigurar, às vezes também acontece com um computador, a mesma coisa aconteceu com você. Você recebeu um vírus, esse vírus está trabalhando em você, e você continua extraindo outros vírus. É esses vírus que estão destruindo a sua vida, destruindo a sua fé, destruindo a sua família, porque você se entregou. Mas hoje a coisa é diferente. O Eterno me enviou a você para mudar essa sua configuração. Você pode e deve mudar essa configuração agora. Jesus te dá saúde. Eu vou ser feliz, eu não aceito essa configuração. Eu vou rejeitá-la a partir de agora através da cura. Se o meu rins está falhando, eu repreendo, eu vou tomar os remédios sim, mas agora eu vou potencializá-lo com a fé em Jesus, vou potencializá-lo com a configuração da oração. Eu creio que meu rins vai ficar curado, que o meu coração vai ser curado, aliás, já está curado, que a minha vida já está curada. Eu vou levantar desse leito, eu vou lutar porque eu sou guerreiro. A minha configuração a partir de hoje é outra. Eu acredito na palavra desse pastor, eu acredito no que ele está dizendo, então eu vou dar a volta por cima em nome de Jesus. Queridos, isso serve para todas as outras áreas. E termina aqui essa pequena ministração por conta do tempo e dos meus afazeres. Ok? Então, se você quer entrar em contato conosco, eu sou o pastor Valdécio, da comunidade cristã da Glória de Deus, no Parque Esperança, em Belfor Roxo. Se essa mensagem te ajudou, dá um like aí, coloque seus comentários, tente de alguma forma ou de outra entrar em contato conosco,
para que nós possamos falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre reconfiguração espiritual, mas por hoje basta, ok? Até a próxima. Shalom Uvracha. Eu não posso me despedir sem deixar, deixando de orar por vocês. Pai bendito, no nome do Mashiach Yeshua, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu peço, meu Pai, que essas palavras estejam surtindo efeito na vida dessa pessoa que me ouve, que me assiste. Meu Deus, Tu és o Senhor da vida. Tu és o Senhor que nos deu criatividade. Tu és o Senhor que nos fez nascer para mudar a configuração da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, consertando o mundo através da fé e da obediência à Tua palavra. Meu Deus, mude agora essa configuração. No nome do Tzadkim, ou desse homem tão justo, do Tzadik Yeshua, do justo Yeshua. No nome dele, seja essa pessoa curada, restabelecida a sua saúde, que as suas configurações de derrota sejam arrancadas e configurações de vitória sejam dadas, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, muda o quadro dessa casa, o quadro desta família, o quadro deste casal. E em nome de Jesus haja prosperidade, alegria e vida com abundância, através da fé e da dedicação dessa família a essa nova configuração bíblica. Amém e amém. Tá bom, queridos? Shalom Vrachá e até a próxima, ok?